camaradas. Tá bonito, tá bonito, boa mano. noite, Tá tudo bonito. certo, tudo tranquilo? Fala aí, velho, o que você quer falar? Quero falar que você tá bonito com esse bigode aí. Ai, ai, ai. Pode crer, Diego, tudo certo, tudo tranquilo? Tudo na paz. Massa, então. Então vamos lá, então, meu camarada, iniciar a nossa aulinha de história da semana. A última aulinha minha hoje, depois de uma sequência de aulas aí no online. Iniciamos mais uma aula de história geral. Hoje, dia 19 de agosto de 2020, da Covid, nós iniciamos mais uma matéria sobre revolução. Dessa vez, uma revolução industrial. Hoje, nessa aula que eu inicio sobre Revolução Industrial, é a primeira parte. Você vai ter uma segunda parte com a Adelardo, e essa primeira parte é uma parte bem conceitual, bem técnica, de ideias que talvez você, durante muito tempo, vendo essa matéria a respeito de revolução, sobre transformações, não tenha ainda conseguido sacar de forma simplificada como ela é. Beleza? Então, hoje nós vamos ver conceitos básicos das coisas que a gente vai estudar. Até porque eu comentei com vocês tempos atrás desse livro aqui. Esse livro aqui é o livro do Eric Hobsbawm. É o livro mais utilizado, meu velho. Essas obras dele, A Era das Revoluções, esse, por exemplo, trata de 1789 a 1848. É o livro que vai dar uma ênfase muito grande à Revolução Francesa e à Revolução Industrial. E o Hobsbawm, ele tem sido muito utilizado nos vestibulares porque ele foi um historiador que deu conceitos a questões da contemporaneidade. Porque você conceituar coisas da Idade Antiga, Idade Média, da Idade Moderna, o tempo passou bastante, então dá para você cair na real, conseguir enxergar com clareza o que é aquilo e ver que aquela estrutura se repete em determinadas condições. A mesma coisa o Hobsbawm faz com relação à idade contemporânea, beleza? A Era das Revoluções, que vão ser as revoluções liberais e burguesas, começa em 1789 com a Revolução Francesa e termina em 1848 com a Primavera dos Povos. Então, é todo um período de revoluções liberais burguesas para adentrar no mundo imperialista. Aí vem a Era dos Impérios, onde você vai ter as disputas entre as potências europeias, que acaba culminando com a Era dos Extremos, que é quando acontece a Primeira Guerra Mundial, entre guerras, nazifascismo, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. É muito, muito interessante essas obras do Hobsbawm. E tem elas na biblioteca do colégio. Não sei se vocês têm acesso a elas, mas eu baseio boa parte das minhas obras, da minha aula, em cima disso aí, beleza? Então, são conceitos bem modernos, conceitos atuais sobre questões de matéria que tem bastante tempo a gente estuda. E a primeira parada que a gente vai ver hoje é justamente a respeito do que é uma revolução. Vocês já viram revoluções inglesa, Revolução Francesa, Revolução Americana, que é o processo de independência das 13 colônias, e agora nós entramos em Revolução Industrial. Bem, se perguntar para você o que seria uma revolução, o que você responderia? Uma revolução é quando acontece uma transformação radical na ordem das coisas, ou seja, em suas estruturas básicas de funcionamento, na política, na sociedade, na economia, na ideologia, beleza? E em um tempo relativamente curto. Eu digo relativamente porque o tempo, se eu falar 50 anos, para uma pessoa, para mim, para você, isso é uma vida inteira, beleza? Mas 50 anos para a história, 5 décadas para a história, não é nada, beleza? É um tempo curtíssimo, curtíssimo, curtíssimo. Então, quando o camarada fala, por exemplo, assim, Revolução Francesa, começou lá em 1779, beleza? Alguns anos depois, acaba todo aquele processo. Pode ser meses, podem ser anos ou até décadas. Décadas é um período curto para a história, beleza? Séculos aí já é uma parada maior. E por que ela é rápida? Eu vou te dar um exemplo. Revolução Francesa, que você viu tem pouco tempo. Por que é uma revolução? Porque houve uma modificação drástica da ordem das coisas, em suas estruturas de funcionamento. Politicamente, nós tínhamos uma monarquia absolutista, passamos a ter, por exemplo, uma república, beleza? Nós tínhamos, economicamente, uma sociedade agrária, com a concentração de terras nas mãos da nobreza, e você vai ter agora uma sociedade que transita para ser urbana, e com as terras de forma melhor distribuída, beleza? Você tinha a ideologia, que era a ideologia da Igreja Católica, para passar a ter uma ideologia iluminista. Isso
pouquíssimo tempo. Olha a Revolução Russa, fica mais claro ainda. Antes você tinha uma monarquia czarista, absolutista. Você passou a ter um governo socialista. Antes você tinha as terras concentradas nas mãos da nobreza russa, os boiardos. Agora as terras passaram a ser estatais. Antes você tinha alguns partidos que, na clandestinidade ou não, eram vários, mencheviques, bolcheviques, nihilistas, cadetes. Quando acontece a Revolução, passa a ter só um, só o Partido Bolchevique, que depois vira o Partido Comunista Russo. Sacou? E aí? Observe, então, que antes você tinha uma ideologia dominante da Igreja Ortodoxa, agora você passa a ter ideologia marxista. Sacou? Então você passa a ter, em pouquíssimos anos, uma transformação radical das estruturas de funcionamento da sociedade, da política, da economia e da ideologia. Em pouco tempo, em poucos anos. Por isso que é rápido, beleza? Onde? Mas você só citou revoluções com encabeçamento político, revoluções inglesas, Revolução Francesa, Revolução Americana, Revolução... E essa Revolução Industrial? Ela é econômica. Aonde que eu estou vendo a transformação radical da ordem das coisas? Simples. Você vai pegar, antes da Revolução Industrial, uma sociedade que é praticamente agrária, para uma sociedade que se torna urbana. Você tem, meu camarada, uma ausência de máquinas que funcionavam por si só. Era o uso de ferramentas, quase sempre madeira, beleza? Agora você passa a ter a aplicação do ferro, do aço, das ligas. Você tinha como energia o quê? Você tinha como energia a lamparina, óleo de baleia. Você passa a ter agora energia a gás, energia de eletricidade, energia de combustão, beleza? Antes você atendia só o mercado local, agora você passa a atender cada vez mais o mercado global. Olha como que acontece uma transformação radical da ordem das coisas, e num tempo muito curto, beleza? E é em cima disso que a gente vai trabalhar agora. Então, nós já vimos conceituar, já vimos o conceito do que seria uma revolução, beleza? E agora, nós vimos por que a Revolução Industrial é revolução, por causa dessas transformações radicais. E agora eu começo a espelhar para vocês o material que eu deixei no blog. Como eu falo com vocês, eu sempre adiciono algumas imagens extras na aula ao vivo, beleza? Que não tem nos seus slides normais, mas se vocês quiserem, basta printar a tela, beleza? É porque às vezes fica muito pesado o material para poder mandar para o blog. Vamos lá então. Revolução Industrial, aula 32, parte 1. Aula, se você quiser assistir, é 104, 105. Você vê a aula completinha, gravadinha, bonitinha lá no Darwin Online ou Darwin 24 horas. Valeu? Vamos lá então. Eu estava dando uma dica para a galera de que existem formas de você estudar, principalmente desses modelos online, modelos à distância, que são mais profícuas, que são mais acertadas. Se você simplesmente for para frente do computador, ligar lá, ou seu celular e ficar escutando, a sua chance de você se perder em outros pensamentos é muito grande. Então, é bom que você tenha alguma coisa que lhe traga foco. Os nossos slides passaram a ter páginas. De que página da apostila tem justamente para isso? Coloca a sua apostila se você não baixou os slides. Mesmo se você baixou seus slides, pega a sua apostila. Para quê? Para você ver onde nós estamos na matéria. De acordo com o que eu vou falando, você vai lendo a sua apostila, vai grifando, vai circulando, vai vendo dúvida, beleza? Vai negritando, vai passando marca-texto. Quando termina a aula, você tem uma sensação muito maior de dever cumprido, ou de que você absorveu, grifou e fez aquilo que era necessário. Quando você simplesmente vem só para a aula e só escuta e só vê, às vezes, quando a aula acaba, você fala assim, caraca, eu tenho a sensação de que eu não aprendi nada daquela aula. Então, anotar, marcar, é ficar acordado, é se concentrar e é ter uma certeza de um trabalho que é mais dignificante, beleza? Inclusive, esse quadro que a gente tem à direita é justamente da apostila, na página 3. E aí são justamente todas as coisas que nós vamos falar da primeira e segunda etapa da Revolução Industrial. Que, claro, tem a terceira, estamos na quarta. Esse conteúdo é um conteúdo que também vai ser dado em geografia, também vai ser dado em filosofia e sociologia, mas a aula de hoje é uma aula estruturante, é uma aula conceitual. Quando você chegar nas matérias pela visão filosófica ou geográfica ou sociológica, você vai ter uma facilidade muito grande de trabalhar nelas, beleza? Então, não sai daí não. Um detalhe, porque eu vou só citar esse quadro, porque nós vamos ver esses conceitos ao longo da matéria. Observe que a primeira Revolução Industrial, 1750 a 1850, tem como países que participaram a Inglaterra, a França, a Bélgica e Estados Unidos. E é muito comum vocês lerem em apostila, em livro, num monte de lugar, falando que a primeira fase da Revolução Industrial é britânica. Onde? Mas por que os caras colocaram, então, França, Bélgica e Estados Unidos? De novo, voltamos ao Hobsbawm.
Aqui, o Hobsbawm comenta o seguinte: na verdade, França, Bélgica e Estados Unidos sofreram os reflexos da Revolução Industrial Britânica. França e Bélgica, por serem vizinhos, estarem do outro lado do mar, beleza? E Estados Unidos, que antes de ser Estados Unidos era colônia, eram as 13 colônias. Você observa que esse aí é 1750, e a independência das 13 colônias é em 1776. Inclusive, vai ser justamente a mudança do tratamento. Quando a Inglaterra passa a produzir em larga escala, existe uma demanda muito grande de mercado para consumir. Então, muda o tratamento nas colônias para elas terem que consumir os produtos britânicos. E ali se catalisa o processo de independência. E aí, Ronde? O que acontece, então? Ao longo desse primeiro século, você vai ter um processo de industrialização da França, da Bélgica, dos Estados Unidos, que é num grau mais avançado do que da Itália, Alemanha, Japão e Rússia. Mas não chega nem perto do que é a Inglaterra. Por isso que se diz que o século XVIII é um século britânico, beleza? É domínio da Inglaterra a grau planetário. E aí vem outra capada maneira para você conseguir identificar, só de perguntar, se um lugar está fazendo revolução industrial ou não. Inclusive, serve para essa época. Para você definir se um lugar se encontra em realmente revolução industrial, tem que fazer duas perguntas apenas. A maior parte da população é urbana? Primeira pergunta. Segunda pergunta. A principal atividade geradora de riqueza, emprego e renda no país é a indústria e comércio? Se você tiver sim para essas duas alternativas, esse país se encontra em processo de revolução industrial. Beleza? E se você fizer essas duas perguntas, nessa época, na França, Bélgica, nas 13 colônias, você não teria afirmativa para as duas. A maioria da população não estaria na zona urbana, assim como a principal atividade geradora de emprego e renda não seria a indústria e o comércio. Mas estão, como eu disse, são países vizinhos ou são colônias, então mantêm laços, sofrem os reflexos da Revolução Industrial. Então, as tecnologias chegam, a demanda de mercado também. Você tem na primeira etapa o ferro, que é a base dos materiais, e já na segunda etapa o aço e as ligas metálicas. A energia é o carvão, que vai virar o vapor, né? Vai virar a energia a vapor, e já na segunda etapa, petróleo e eletricidade. Na primeira fase, principalmente têxteis e produtos da siderurgia, feitos de ferro, panelas, maquinário, tudo feito de ferro, panela, vasilhame, trilho de trem, locomotiva, navio, vapor, tudo é de ferro. E já na segunda etapa você passa a ter, meu velho, um investimento também no setor petroquímico, no setor automobilístico e todas as cadeias ao redor. Inicialmente, a Inglaterra adota uma postura de livre concorrência nessa primeira etapa, e isso é interessante. Por quê? Porque de vez em quando eu vejo alguns dos senhores se gladiarem na sala, porque, eu sou liberal econômico, eu sou conservador, isso e aquilo. E como se fossem corretos ser um ou ser outro. Não é nem 8 nem 80. A história está aí para poder provar para a gente a análise do que já passou com as grandes potências. Observa que essa Inglaterra, que nesse momento é a maior potência do planeta na primeira etapa da Revolução Industrial, ela defende o liberalismo pelo simples fato de que ela produz em maior quantidade, em melhor qualidade e mais barato do que quase todo mundo. Mas se existir algum setor da sua economia que ela não consiga concorrer, ela abandona o liberalismo imediatamente e se torna protecionista. Exemplo, 1721, o Congresso, o Parlamento ou o Congresso inglês aprovou uma lei que simplesmente proibia a entrada de produtos têxteis indianos, aquele tecido chamado chita, que era muito barato, proíbe os produtos têxteis indianos, a chita, de entrar na Inglaterra. Eu não estou colocando barreira alfandegária, não. Eu estou proibindo de entrar. Então, você observa que uma potência adota uma postura liberal quando ela consegue concorrer em superioridade. Aí eu sou liberal, porque eu quero que meu produto entre no seu país. Agora, se tem alguma coisa que eu não consiga concorrer, eu sou protecionista. Observe o Trump. O Donald Trump é um republicano. Um republicano defende a não intervenção do Estado na economia. No entanto, nas relações de comércio onde os Estados Unidos não conseguem concorrer em alguns setores, como, por exemplo, alguns setores de produção da China, setores do agronegócio brasileiro, o Trump categoricamente sobretaxa, coloca barreira alfandegária. Onde? Mas aí não é contrário ao liberalismo econômico? É o que predomina, o que vale. Na maioria das relações dos Estados Unidos, existe uma soberania daquela potência com relação ao comércio das outras. Então, ela é predominantemente liberal. Agora, 100%, igual de vez em quando alguns de vocês fazem aí, eu sou 8, eu sou 80,
nem o Trump é, nem os Estados Unidos são, nem a Inglaterra. Por que a gente vai ficar assim? Então, o que fez a humanidade chegar onde está hoje é justamente a sua adaptabilidade, beleza? A sua capacidade de mudar e de se adequar a cada situação. Não é nem 8 nem 80. Sempre existe um caminho do meio. E você vai organizar as coisas de acordo com a necessidade. Inicialmente você tem, e é claro, depois passa a ser, na segunda etapa, ao invés de ser livre concorrência, é monopolista, sacou? É imperialista, são as potências disputando áreas entre si num grau tão acirrado que vai gerar a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é fruto da segunda etapa da Revolução Industrial, por causa da grande quantidade de produto que é produzido e a necessidade de mercado consumidor. Ou as potências têm colônias para desovar os produtos, ou elas quebram. Para elas não quebrarem, elas entram em guerra umas com as outras, beleza? Que acabam quebrando assim mesmo. Investimentos. Inicialmente, eu, Rondinelli, na primeira etapa, vou abrir a fábrica. Na segunda etapa, eu quero abrir uma fábrica na Ásia. Pô, eu, Rondinelli, não tenho grana para abrir uma fábrica na Ásia, mas eu consigo acessar os bancos. Eu consigo ter financiamento bancário. Ou ainda, na segunda etapa, eu abro uma empresa na África que é SA. SA, Sociedade Anônima. Ou seja, eu vou colocar ela em ações na Bolsa de Valores. Se as pessoas acharem que aquela empresa tem capacidade de retorno com o meu investimento, os caras vão comprar as ações da minha empresa, com aquele capital eu aplico e crio a minha filial na África, beleza? É o momento que acontece o surgimento dos grandes trusts, holdings, cartéis, beleza? Inicialmente, empresas dispersas, uma aqui, outra colar, e na segunda etapa você tem os grandes conglomerados. São verdadeiras cidades, parques industriais que são verdadeiras cidades, beleza? E, é claro, na primeira etapa, não existe nenhum tipo de lei trabalhista, é o seu couro para poder bater, perdeu o braço, se ferrou, perdeu o olho, ficou cegueta, trabalhou, ganhou, não trabalhou, não ganhou, não tem nenhuma lei trabalhista, se explora criança, se explora mulher, se explora todos. 16, 18 horas por dia é a média de trabalho. Já na segunda etapa surge o movimento ludita, o movimento cartista, as trade unions, o sindicalismo, o movimento operário, e aí algumas das reivindicações começam a ser atendidas, beleza? Então, são justamente toda essa transição que configura como Revolução Industrial. Olha como que modificou da água para o vinho. Olha como que as transformações foram abruptas em 100 anos, cara. Sacou? Aí, menos de 100 anos. Então, estão transformações radicais das coisas. Vamos lá. E sem contar que da segunda etapa para a terceira e para a quarta, nossa, aí foi mais rápido ainda. Aí são menos décadas ainda para chegar à transformação radical. Hoje, por exemplo, internet, nanorobótica, nanotecnologia, biomedicina, sacou? Transgênicos e por aí vai. Bem, mas, Rondinelli, e o que seria essa definição de revolução industrial? Igual está aí, o conjunto de transformações ocorridas na Europa Ocidental dos séculos XVIII e XIX. Essa próxima tela você pode printar que você não tem no original, não. Mas ela é bem simplificada e fácil de você entender. Conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais, ou seja, são estruturais, beleza? Que são caracterizadas pela substituição ou a modificação rápida de uma camada para outra, da água para o vinho. Você abandona o uso da energia física, que era o predominante, para ter agora o uso da energia mecânica como predominante. O predomínio da ferramenta, para agora você ter o predomínio da máquina. O predomínio da manufatura, que vai ser agora substituído pelo predomínio da maquinofatura. E para nós entendermos isso, como que é o artesanato, a manufatura e a maquinofatura, eu vou contar uma historinha que é bem didática e bem fácil de você entender. Imagine que você, que está aí agora me ouvindo, você é um artesão que produz sapatos, beleza? E aí você está vivendo lá no final da Idade Média. Você está ali à margem do castelo, num burgo, e aí você produz sapatos para poder vender para aquela comunidade que mora ali naquele feudo. Então, você tem uma economia restrita, uma economia que dificilmente você vende, basicamente você troca o sapato seu produto que você não consegue ter, e assim vai. Para você entender melhor o que é o artesão, eu coloquei essa parada aí. Ó. O que é isso? Um artesão, ele trabalha na casa dele, nessa época, fim da Idade Média e início da Idade Moderna. Ele é dono das ferramentas. Ele é dono da matéria-prima para a produção daquele produto. Ele sabe todas as etapas da cadeia produtiva ou as etapas da produção do sapato. Então, eu sou dono da ferramenta, eu sou dono da matéria-prima,
eu trabalho dentro da minha casa, eu faço o meu horário, eu sei todas as etapas de como se produz o sapato, inclusive é eu mesmo que vendo ou troco o meu sapato. Observa na imagem à direita, em cima, que você vê uma mulher fiando à direita, possivelmente a mãe dela lavando ou esticando alguma coisa, pode ser uma massa ou lavando uma roupa. E você vê a neta, que seria a filha dessa que está em pé, cozinhando. É uma cena muito comum, porque os homens ainda trabalhavam boa parte na zona rural, enquanto as mulheres trabalhavam em casa. Não significa que o trabalho em casa é mais leve. Além de tomar conta do trabalho em casa, ainda tinha que fiar. Então, você imagina que é um trabalho pesado. Para quem está vivendo nesse período de quarentena, começou a sentir o gosto do que eu falo na sala de aula. Porque eu sei que eu vivi numa república 10 anos. Eu sei que é lavar, cozinhar, passar, sacou? O seu trabalho que é. E hoje, então, nesses meses e meses de quarentena, em casa, dando essas aulas aqui, tendo que fazer as aulas online, e mulher, e filho, e cachorro, e periquito, lavar, passar, cozinhar, estender roupa no varal não é um negócio fácil. E dar conta do serviço de filho e de mulher não é um negócio fácil. É veramente complicado. Mas, enfim, esse camarada, então, voltando naquela imagenzinha, no artesanato, o trabalho é individual. Eu trabalho. Não tem quem trabalha comigo, a não ser os meus parentes. E eu sou dono das ferramentas, sacou? Ferramentas de uso manual. E o que acontece quando vai para a manufatura? Você concorda comigo que com o fim do feudalismo você tem uma transição para o mundo moderno e aí acontece um negócio chamado renascimento comercial e urbano? Pois é, aquele lugar que você morava, com o renascimento comercial e urbano, começou a crescer, virou uma vilinha, uma cidade. E aí? E aí você sozinho não dava conta de produzir sapatos para todo mundo que morava ali calçar. E aí surgem aquelas corporações de ofício, lembrem-se? Lembram-se das corporações de ofício? Vocês se lembram? Lembra do camarada que era o mestre artesão? O cara que era o artesão aqui, agora na manufatura ele é um mestre artesão, ele é o dono de uma oficina, sacou? Ele é o dono de uma oficina. Ele continua sendo dono das ferramentas, ou até mesmo de algumas máquinas que passam a ser utilizadas, da matéria-prima, sabe todas as etapas da cadeia produtiva do sapato. Só que agora, como ele não consegue fabricar tudo sozinho, ele passa a contratar gente para trabalhar na oficina dele. Os caras que trabalham na minha oficina são meus oficiais. Quase sempre é meu pai, meu tio, meu irmão. Eu vou pagar um salário para eles poderem produzir sapato para mim dentro da minha oficina. Lembra que tem ainda os jornaleiros, que é o meu filho, meu sobrinho, que são os menores, né? Que vão trabalhar de graça para poder aprender o ofício. E quando forem capacitados naquele ofício, eles podem sair de aprendizes para se tornarem oficiais e receber um salário. Existiam ainda as ocasiões especiais, como, por exemplo, o Natal, que eu achava que eu ia vender mais sapato, eu poderia contratar jornaleiros e pagava esses caras por jornada de trabalho. Beleza? Com um detalhe. Esse mestre artesão, ele já, além dele aumentar a quantidade de pessoas que trabalham para ele, dele pagar um salário, ele divide o trabalho. Olha a esperteza dele. O mestre artesão dessa oficina, ele sabe fazer o sapato da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, todas as etapas da produção desse sapato, beleza? Quando ele vai contratar pessoas para trabalhar para ele vai lá no trabalhador A e ensina a cortar o couro. Ele vai se tornar especialista em cortar couro. Só cortar couro. Ele vai lá no trabalhador B e fala assim, ó, você vai costurar o couro. Ele vai ser especialista em costura. Ele vai no trabalhador C e fala, agora você vai passar cola. Ele vai no trabalhador D e fala, agora você vai encadarçar. Ele vai no trabalhador E e fala, agora você vai engraxar o sapato e colocar em exposição. Observa que ele cria mão de obra especializada, que o mesmo trabalho repetido aumenta a produtividade, mas, ao mesmo tempo, ele não cria concorrência para ele. Porque os caras que trabalham para ele sabem uma etapa da cadeia produtiva, não todas, como ele sabe. Sacou? Aí, meu velho, que vem a parada. Aí, ó, na manufatura, se observa que ainda se utilizam ferramentas. Podem até existir máquinas, mas que não funcionam sozinhas. E acontece a divisão do trabalho. Cada um faz uma etapa da cadeia produtiva, beleza? Quando chega na próxima etapa, que é o massa. Porque a próxima etapa é a etapa da maquinofatura, beleza? E o que seria essa etapa da maquinofatura? Sua cidadezinha, sua corporação de ofício está vendendo, show de bola, sua oficina está vendendo sapato na cidade, beleza. Só que com o renascimento comercial e urbano, as coisas se amplificam.
Acontece desbloqueio das rotas de comércio, então volta a funcionar a Feira do Norte, que é da Flandres, a Feira do Sul, que é do Mediterrâneo. É reativada a Rota do Champanhe, a Rota do Champanhe, a Rota da Seda. Essas feiras e essas rotas vão pulsar produtos do planeta, sacou? E aí, comerciantes que vagam por tudo quanto é canto, comprando e vendendo produto, passam naquela cidade que você produz sapato. Aí eu sou comerciante. Passei naquela cidade, vi seus sapatos em exposição, gostei deles e falei, vou comprar. Quantos sapatos você tem? Ah, eu tenho 100 pares produzidos. Beleza, eu quero 100. Comprei cada um por R$1, R$100. Comprei os seus 100 pares de sapato, beleza? E aí vou continuar minha viagem. Vou andar dezenas, centenas, até milhares de quilômetros e levar o seu sapato para um lugar onde não exista alguém que concorra à altura e vou vendê-lo muito mais caro. Ao invés de ter comprado, comprei por 1x, venda por 3x cada par. Beleza? O meu lucro foi tão grande, tão rápido, que, claro, eu vou voltar na sua cidade, na sua oficina. E quando eu voltar na sua cidade, na sua oficina, eu vou falar assim, ó, agora eu quero 300 pares de sapato, vendeu igual água. Aí, cara, você que é o mestre da oficina vai falar assim, pô, mas eu não tenho condição de produzir 300 pares, eu te entreguei 100 agora. Você já começou a embaçar a parada, sacou? Eu falo, não, mas tem mercado para consumir. Aí você fala, não, mas o que eu atendia por enquanto era só aqui a cidade, só a galera aqui da minha vila. Agora 300 pares fica difícil. Não, eu quero 300 pares de sapato. Produz, pô, vai ser bom para mim, bom para você. Ah, mas eu não tenho mão de obra. Contrata mão de obra. Ah, mas para contratar mão de obra eu tenho que treinar os caras, fazer isso, aquilo, isso demora. Não importa, demora, mas contrata. Ah, mas tem outro empecilho. Qual outro empecilho? Não tem matéria-prima suficiente na região para produzir o tanto de sapato que você quer. Aí, de novo, vem o burguês e a ideia da livre iniciativa, da livre concorrência que o capital traz, que é muito maneiro. Você não tem acesso a essas quantidades de matéria-prima porque você está aqui. Eu, enquanto comerciante, vago a Europa inteira. E eu passo por lugares onde encontro essas matérias-primas que vocês precisam. E aí, velho, eu passo a ganhar indo e vindo. Ao transitar pelas rotas de comércio, eu vou comprar as matérias-primas enquanto eu vendo os seus sapatos. Quando eu voltar para a sua fábrica, eu já vou voltar lá para a sua oficina ou fábrica com as matérias-primas para lhe vender. E já volto com os seus sapatos depois para poder vender também. Então, antes, ó, eu ia até a sua oficina, não ganhava nada. Depois que eu comprava os seus sapatos, é que eu saía vendendo e ganhava alguma coisa. Agora eu ganho nas duas pernas. Eu ganho indo até a sua oficina, porque eu vou levar matéria-prima e vou vender para você. E eu ganho saindo da sua oficina para a feira, porque eu vou vender os seus sapatos. É frete indo, é frete vindo, é lucro indo, é lucro vindo. Beleza? Só que aí vem a parada. Qual que é a parada? Esse burguês vai ter um estalo. Esse comerciante vai ter um estalo. Ele vai falar, peraí, quem é que tem acesso às matérias-primas, as transporta, as fornece? Quem é que compra a produção, transporta, distribui e vende? Quem faz todas essas etapas da cadeia produtiva sou eu. A única coisa que eu não faço é produzir o sapato. E ainda tem aquele mestre daquela oficina que fica embaçando, falando que não pode produzir, não entrega no prazo que eu quero, ou que aumentar o preço do produto, crescer o zoião, porque eu mesmo não passo a produzir. Ah, mas você não sabe produzir, você é só comerciante. Não importa se eu não sei produzir. Eu tenho grana. Aí. E aí, com a grana, eu vou lá e monto um galpão. Com a grana, eu vou lá e compro as ferramentas e as máquinas que são necessárias. E eu já sei onde estão as matérias-primas para produzir aquele sapato. Ah, mas você não tem mão de obra. E também não tem escrúpulo. Eu vou lá na sua fábrica, vou chegar para os seus empregados e vou falar assim, quanto vocês ganham aqui? Ah, eu ganho R$10 por dia. Beleza, eu vou te pagar 11. Perigoso eu levar até você para se tornar meu empregado, que possivelmente você vai quebrar. A não ser que você seja um artesão muito diferenciado e que produza sapatos para uma categoria diferenciada da sociedade. Ah, por quê? Porque se você produzir sapatos comuns, e a minha fábrica também, como eu vou produzir numa escala muito maior, os meus vão ser mais baratos do que os seus. Eu vou vender e você não. Eu te absorvo, você quebra. Beleza? E aí? Nesse momento acontece a tal da separação entre o capital e o trabalho. Lá no artesanato, lá na manufatura, você é dono das ferramentas, você é dono das máquinas, você é dono da matéria-prima, você é dono dos meios de produção. Quando chega na maquinofatura e o burguês passa a produzir também, aí ele é dono da fábrica, ele é dono da matéria-prima, ele é dono do maquinário, ele é dono da produção e você é dono só do trabalho. Beleza? Eis a separação capital-trabalho. E eu acho que agora vocês entenderam o que é o trabalho do artesão,
que é na manufatura e o que é na maquinofatura. Só que aí tem mais um probleminha para fechar essas dúvidas e você não errar nunca mais. De novo, vamos a uma parte didática. Você sabe quando um produto é manufaturado ou maquinofaturado? Ah, manufaturado é feito à mão, maquinofaturado é feito na máquina. Vou te dar um exemplo. Lá na casa da sua avó, da sua bisavó, muito possivelmente tem uma máquina de costura. E se você era um moleque espiritado, igual eu era, possivelmente, quando você via aquela máquina de costura da sua avó, você entrava dentro dela, encaixava lá no meio, né? Sentava no pedal, pegava a rodinha e ficava achando que era um carrinho, beleza? Depois de você ter lembrado com saudade da máquina da sua avó, a pergunta é feita. A roupa que a sua avó produzia era manufaturada ou maquinofaturada? Pois bem, é manufaturada. Pô, mas não foi feito numa máquina de costura? Aí que tá. Para aquela máquina de costura funcionar, ela precisa de energia, ela precisa de força motriz, beleza? E se essa máquina for movida por força motriz humana, que é o caso dos pés da sua avó, que movia o pedal, é manufatura. Se essa máquina, como um engenho de cana-de-açúcar, for movida por tração, força motriz animal, que girava o engenho, é manufatura. Se você tem um moinho de vento, catavento usa o vento que passa para poder repetir e socar os grãos, sem transformar o vento. O vento passou, rodou, acabou. É manufatura. Uma roda d'água que aproveita o fluxo da água para poder ela girar e socar as coisas e pilar e amassar grãos e por aí vai, é manufatura. Beleza? Então, o que define o produto ser manufaturado ou maquinofaturado não é se foi feito à mão ou foi feito numa máquina, mas sim a energia utilizada para poder mover aquela máquina. Beleza? É claro, se o produto é feito inteiramente à mão, não tem nem que discutir. Beleza? Ele é manufaturado. Agora, quando ele é feito numa máquina, ele pode ser manufaturado ou não. E quando que o produto feito numa máquina é maquinofaturado? Quando ocorre uma transformação físico-química da força motriz. Aí você fala, como assim? Você sabe que a primeira energia desse momento é energia a vapor. Por que é uma transformação físico-química? Eu vou pegar o carvão mineral, vou colocar ele numa fornalha, esse carvão vai incendiar, vai queimar. A queima desse carvão vai aquecer uma caldeira. Dentro dessa caldeira tem água. Essa água, com esse carvão pegando fogo, começa a ferver. Quando essa água ferve, você já vê a transformação físico-química. Você vê a água sair do estado líquido para o estado gasoso. Esse estado gasoso, esse vapor d'água que sai da queima, entra por dutos que vão chegar até os pistões, até as câmaras de geração de energia. Então, você imagina uma cápsula de compressão, o gás vai subir aqui, de acordo com que o gás sobe, o gás empurra aquele êmbolo para cima, que tem um pistãozinho. Quando a pressão do gás empurra o êmbolo, o pistão sobe. Quando a pressão é muito grande dentro daquele êmbolo, dentro daquela caixa de compressão, a pressão é tão grande que é necessário você abrir. Aí tem aquela válvula de escape. Quando você faz o a pressão dentro da câmara diminui, a válvula baixa, o pistão baixa. Entrou de novo o ar, entrou de novo o vapor d'água, jogou o pistão para cima, com máxima compressão. Para não detonar a câmara, diminui a pressão, baixa o pistão. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Por isso, quando você vê uma locomotiva sendo ligada, ela começa com... É justamente a velocidade da queima que aumenta a velocidade do pistão. Quanto mais vapor d'água entrando, mais pressão sobe e desce, maior a velocidade. Pode crer? Show de bola? E aí uma questãozinha, facinha, no entanto, na hora de colocar a cor da questão que estava certa, colocou na questão errada. Mas vamos lá que é fácil. A evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados ocorreu em 3 estágios: artesanato, manufatura e maquinofatura. Um desses estágios foi o artesanato, em que artesanato trabalhava conforme o ritmo das máquinas. Você acabou de ver que não tem máquina no artesanato, beleza? Trabalhava geralmente sem o uso de máquinas e de modo diferente do modelo de produção em série. Essa é a resposta.
Por que de modo diferente de produção em série? Ele não dividiu o trabalho para aumentar a produção? Dividir o trabalho para aumentar a produção é uma coisa. Produção em série é Fordismo, é Taylorismo. É você parado com uma esteira passando na sua frente e você ligado àquela máquina pelo tempo dela. Beleza? Aqui não. Aqui é um cara que corta, o outro que costura, o outro que cola. Um termina a etapa, leva a peça para o cara termina a etapa, leva para o outro. Quando é produção em série, é uma esteira passando aqui na nossa frente, tempo da máquina. Sacou? Se deu o tempo da máquina, a peça estava na minha frente, foi para o outro cara, ele sabe que eu não cumpri a minha etapa. Ele levanta a mão, chama o fiscal vem e fala: e aí, Odinelli, se vai aumentar a velocidade dessa parada, eu vou colocar outro cara no seu lugar. C. Empregavam fontes de energia abundante para o funcionamento de máquina? Não tem máquina. Realizava parte da produção por cada operário com uso de máquina? Não tem máquina. Faziam interferência no processo produtivo por técnicos gerentes com vista a terminar o ritmo da produção. Isso aí já é manufatura, não é artesanato, beleza? Então, a resposta certa é a letra B, apesar daí aparecer em vermelho a letra A. Pode crer? E aí, aquelas duas perguntinhas que eu te falei, para você identificar se o país está em revolução industrial ou não. A maior parte da população vive na zona urbana? Beleza. A principal atividade de composição de riqueza do país é a indústria? Beleza. E aí, observação. Ó, a presença de indústrias em um momento histórico não define como objeto de revolução industrial. Aí é como eu estava te falando. Você imagina, por exemplo, o Brasil da Era Mauá. Mais de 70 fábricas de locomotivas a vapor, navios a vapor, estaleiros navais, construção de cabos de telégrafo, banco, um montão de coisa. Ah, é Revolução Industrial no Brasil? Faça a pergunta. A maior parte da população vivia na zona urbana? Não. A principal atividade geradora de renda era a indústria? Não. Então, nós não estamos em Revolução Industrial na Era Mauá. Beleza? E aí, senhores, nós vamos para a nossa última parada, a última paradinha da aula, que são as razões do pioneirismo. E são coisas que nós já falamos ao longo da aula em outras matérias, então ela é bem rapidinho. Primeiro, para você ser o pioneiro, é importante pelo fato de que é o primeiro. E aí, depois que as pessoas veem aquele caminho trilhado, fica mais fácil de você percorrer e fazer o mesmo caminho. Primeiro, a Inglaterra é o primeiro país que faz revolução industrial, porque foi a primeira que fez a tal da acumulação primitiva de capital. O que seria essa acumulação primitiva de capital? Você conseguir juntar grana. A Inglaterra já começa a acumular capital a partir do seu tipo de mercantilismo, que era comercial. Comprava no lugar, vendia mais caro. Que depois se torna comercial e industrial, quando ela passa a ter indústria com a Revolução. Então, comprar de um X e vender por 2x é acumular capital. Outra coisa, tratados vantajosos, como o Tratado de Methuen. Aquele tratado dos panos e vinhos, Portugal venderia seus vinhos com tarifas preferenciais na Inglaterra e colônias. A Inglaterra venderia seus manufaturados com tarifas preferenciais em Portugal e colônias. Pode parecer um negócio justo, mas não é, porque as pessoas consomem muito mais manufaturados do que vinho. A balança comercial inglesa vai ficar superavitária, vai ser favorável, ou seja, ela tem lucro, ela acumula capital. Assim como o Tratado de Eden-Hannibal, que era o mito em francês, beleza? Tráfico de escravos. A Inglaterra foi a maior traficante de escravos do planeta. Isso gera uma riqueza imensa. Mas onde? O menino hoje da manhã falando. Eu estava vendo a matéria semana passada, retrasada com o Serlon, com o Mauro, e fala que a Inglaterra foi a grande combatedora da escravidão no mundo. Ela criou até uma lei que chamava Bill Arbidin, que proibia o tráfico de escravos em escala planetária. É verdade. Só que isso é 1845, o Bill Arbidin. A Inglaterra já está na segunda etapa da Revolução Industrial. Aqui nós estamos em 1700, 1650. É pré-Revolução Industrial, beleza? E nesse momento, que ela não está em Revolução Industrial, é a maior vendedora de escravos do planeta, beleza? Atos de navegação, 1651. Oliver Cromwell. Ele monopolizou a navegação de transporte de mercadorias para navios ingleses. Só poderia sair produto britânico em navio britânico ou do próprio comprador. Só poderia chegar produtos na Inglaterra em navios ingleses ou do próprio vendedor. Você tem a ideia, a Holanda, que comprava muita coisa na Inglaterra e transportava e vendia para outro lugar, a Holanda, que comprava coisas em outros lugares e abastecia na Inglaterra, ela perde esse comércio. Ela entra em guerra com a Inglaterra e perde para a Inglaterra, diga-se por passagem. Os atos de navegação fortaleceram uma indústria naval na Inglaterra, construção de estaleiros, de portos, até porque o país é uma ilha. E é bom imaginar que
numa época onde o principal meio de transporte, o mais veloz, era navio, sem contar que é o que transportava a maior quantidade de peso de uma vez só, e até hoje a Inglaterra tem tudo para deslanchar. Pirataria e corsarismo. Você já viu, eu citei na Elizabeth, a quantidade de corsários que capturavam navios, principalmente espanhóis, com ouro e prata, para entregar. Aí soma tudo. Acumulação de capital no comércio, acumulação de capital em tratados, acumulação de capital em tráfico de escravos, acumulação de capital em pirataria, acumulação de capital em monopólio de navegação. A grana para fazer a parada eu tenho. E a mão de obra? Também vou ter. Por quê? Por causa dos cercamentos, dos enclosures. Lembra que a burguesia ela passa a ter um certo predomínio no parlamento britânico. E se a burguesia tem um predomínio no parlamento, que é o legislativo, e se no modelo parlamentarista o primeiro-ministro sai de dentro do parlamento, existe uma chance, dentro dos 3 poderes, da burguesia dominar 2. Se ela tiver a maioria no parlamento, que é o legislativo, ela elege o primeiro-ministro, que é o executivo. Então, você tem uma ampliação dos cercamentos na Inglaterra. Essas leis do cerco, elas existem desde tempos muito antigos. Desde a época do João Sem Terra, irmão do Ricardo Coração de Leão, que morreu nas cruzadas, que existem os cercamentos. Cercamentos é o quê? Nada mais são do que simplesmente você expulsar as pessoas que residiam em terras comunais, registre essas terras em seus nomes, em seu nome. Como assim terras comunais? Terra da época do mundo feudal, sacou? Não é todo mundo que sai da zona rural e vai para a zona urbana de uma vez só. E aí, cara, quando eu cerco as terras, expulso vocês delas, eu mato 3 coelhos com uma paulada só. Por quê? Antes você não era minha mão de obra porque você trabalhava nessa terra. Você não era meu mercado consumidor porque você consumia o que produzia nessa terra. E não me favorecia em matéria-prima porque você utilizava a terra para lavoura. Eu quero usar essa terra para pasto, para poder a ovelha pastar e me dar lã. Quando eu faço cercamentos, eu passo a ter mão de obra disponível, eu passo a ter mercado consumidor disponível e eu passo a ter ampliação da matéria-prima, já que tudo vai virar pasto para criar ovelha. Sem contar as condições naturais. Inglaterra é ilha, como eu já falei. Sem contar ainda que existem horrores de minas de carvão e de ferro na Inglaterra. E quando a lã não era suficiente para poder produzir os têxteis, passaram a produzir algodão nas colônias da América do Norte, na parte sul, né? Maryland, Virginia, Carolina, Georgia, que são as partes mais quentes de plantation. E aí, outra imagem que vocês não têm, que é a condição dos trabalhadores e as cidades que surgem nesse momento. Os trabalhadores vão para a zona urbana totalmente empobrecidos, sem capacidade de sobrevivência com dignidade mínima. Pra você ter ideia, não havia habitação para todos ocuparem. Uma parte significativa da população morava na rua. Então, a quantidade de excremento, né, de doenças, a higiene e a sanitarização de Londres e das cidades industriais nesse momento é um nojo. Né? A expectativa de vida é pouco mais de 40 anos. O grau de alcoolismo é altíssimo. Porque era mais barato a bebida que vocês acham que é da moda, que é da agora, que é o gin. O gin é a bebida da Revolução Industrial. Um litro de gin era mais barato do que um litro de leite. E boa parte dos trabalhadores optavam por tomar o gin e se entorpecer para aguentar essas longas jornadas de trabalho. E também aumentou o consumo de café, para você ficar ligado nessas jornadas de trabalho. Então, se entorpecia para poder aguentar a jornada e tomava um energético para conseguir suportar aquela carga. E, é claro, as cidades enfumaçadas, né? Carvão, olha a quantidade de chaminé, imagine o ar como que é. E aí você já vê uma cidade britânica com porto, já ferrovia chegando no porto, observa o tamanho dos galpões, a quantidade de chaminés. É uma Inglaterra pulsante em produção industrial, de fato. Mercado consumidor, já falamos, por causa dos cercamentos, você sai da zona urbana, vai para a cidade, ou por causa das colônias, Mifflin também, né? Tratado dos Panos e Vinhos, e Revolução Gloriosa também. A burguesia tem um predomínio no poder legislativo e com grande chance do poder executivo. Então, ela passa a fazer e aprovar a lei que beneficia ela mesma. E, por último, para acabar a nossa aulinha, a ética calvinista, que não é menos importante, mas as pessoas têm bastante dúvida nela. Calvinismo é a religião que defende a predestinação absoluta. Ou seja, para os calvinistas, você já é predestinado a ir para o céu ou a ir para o inferno antes mesmo de nascer. E como que você sabe que você é predestinado a ir para o céu? Existiriam sinais. E, de forma simplificada, o sinal mais comum que os caras vão afirmar é a prosperidade. E a prosperidade é enxergada pela maioria como ganho econômico. Então, a ética calvinista ela vai incentivar o trabalho.
ela vai incentivar a poupança, ela vai incentivar o acúmulo, ela vai incentivar o não gasto de dinheiro. Tanto é que existem uns que falam assim, pô, os calvinistas tudo sovina, pão duro, mão fechada, não gastam dinheiro para nada e papapá. Bem, saber lidar com dinheiro, cada um sabe como que é. O que o calvinista está falando é o seguinte, ele não vai gastar dinheiro com festa, pela própria religião, com luxo, pela própria religião, com ostentação, devido à própria religião. Eu não vou comprar uma carruagem de ouro para me exibir. Eu não vou usar uma roupa para poder achar que eu sou maior na sociedade. Calvinistas não fazem isso. Eles vão falar que esse gasto aí apenas gastou do seu dinheiro. Você foi lá e comprou uma blusa, você só gastou dinheiro. A não ser que você venda aquela blusa mais cara, obviamente. E existe uma diferença entre gastar e entre investir. Ah, como assim? O camarada que não gasta em festa, em roupa, em luxo, em ostentação e por aí vai, ele tem uma possibilidade muito grande de poupança, que é outra coisa da ética calvinista. Por que poupar? Por que não gastar? Por que guardar o dinheiro? Porque vai chegar um momento em que a oportunidade vai bater na sua porta, de um negócio, da compra de um terreno por um preço abaixo do valor de mercado, sacou? E se você não tiver o capital para poder investir, aquela oportunidade vai embora. E simplificando o pensamento, se você simplesmente trabalha e todo o dinheiro que você ganha serve para você apenas pagar as suas contas, você é um escravo do dinheiro, beleza? Sob a ética calvinista, e a minha também, apesar de eu não ser calvinista. Agora, se você trabalha, junta dinheiro, ao ponto de virar um montante que você aplica em alguma coisa e faz aquele montante aumentar, aí você que passou a escravizar o dinheiro. No primeiro exemplo, você é escravo do dinheiro porque você trabalha para ter dinheiro e simplesmente pagar a conta. Nada fica com você. Quando você escraviza o dinheiro? Quando o seu dinheiro trabalha para você, ao invés de você trabalhar para o seu dinheiro. Sacou? Tem um livrinho, outro, para poder citar hoje, que é esse aqui, ó. Esse livrinho aqui, ele se chama A Ética não, O Homem Mais Rico da Babilônia. A ética calvinista era o tema que eu estava falando agora. O Homem Mais Rico da Babilônia, ele tem um conceito legal aqui que ele fala assim, a primeira coisa que você tem que ter é imaginar que parte daquilo que você produz é seu, e ponto, acabou. 10% é o mínimo. Não importa se você ganha R$ 1.000, não importa se você ganha R$ 10.000, 10% você não pode mexer. A primeira coisa é você imaginar que você não vai ganhar aquele dinheiro. Então, se eu ganho R$ 1.000, eu conto com 900 para viver minha vida. Sacou? Porque 100 é impensável utilizar, porque eu vou depositar, porque eu vou aplicar, porque eu vou poupar e vou acumular. Para quando eu tiver uma oportunidade, eu fazer aquele montante crescer por ele mesmo. Beleza? Então, ao invés de eu ser escravo do dinheiro, eu passo a escravizar o dinheiro e fazê-lo produzir para mim. Beleza? Se quiser, tá aí a dica. O Homem Mais Rico da Babilônia é um livrinho de 150 páginas, mole, muito didático e muito bom. Então, meu camarada, encerramos aqui a nossa aula. Caso tenham dúvida, sabem como me encontrar. Termino aqui para não atrapalhar a aula do próximo professor. Beijo para vocês. Espero que tenham gostado da aula. Até mais. Tchau. Valeu, valeu, valeu. Boa noite, boa noite.